Imagina o seguinte cenário: a adição de uma única palavra em latim, sabe, num documento religioso, sendo o estopim suficiente para rachar o Império Romano ao meio. Caramba! Pois é, uma palavra capaz de iniciar guerras, derrubar patriarcas e dividir o mundo ocidental e oriental de uma forma tão profunda que a fratura existe até os dias de hoje. Uhum. Parece até um roteiro de ficção política meio absurdo, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu na vida real. E é a prova definitiva de que ideias abstratas, tipo, quando elas são colocadas no papel, elas têm um peso tectônico. Com certeza. Porque a gente tem o hábito de olhar para o resultado final da história, né? Para essas grandes instituições já estabelecidas, para os dogmas seculares, e a gente esquece completamente do canteiro de obras caótico que existiu antes da inauguração. Exato, a gente esquece a poeira. Isso. A poeira, as marretadas e as disputas, assim, ferozes sobre cada vírgula. E é exatamente para dentro das trincheiras desse canteiro de obras que a gente vai descer na nossa exploração de hoje. Tô pronta. Maravilha! O tema do nosso mergulho profundo nas fontes hoje é a pneumatologia. Um nome de peso. Bastante. Para quem acompanha a gente está falando do estudo histórico e dogmático sobre o Espírito Santo dentro do cristianismo. Uhum. E os textos, os artigos e as anotações que a gente tem na mesa hoje, eles formam um material acadêmico bem denso, que traça uma jornada, assim, alucinante. Muito. A gente vai desde os primórdios da fé cristã, né, passando por concílios completamente caóticos lá no século IV, Isso. pelas mentes geniais dos padres capadócios, atravessando aquela revolução psicológica de Santo Agostinho, até desaguar no mundo moderno. E a nossa missão aqui, para quem nos ouve, é atuar basicamente como detetives da história das ideias. Perfeito. A gente vai pegar dogmas que hoje parecem verdades prontas e imutáveis e mostrar como eles foram forjados a ferro e fogo mesmo. É a eterna e muitas vezes frustrante, né, luta da humanidade para tentar colocar o conceito do infinito dentro das limitações da nossa linguagem humana. Exatamente. O que levanta a grande questão, que é por que isso importa para quem está escutando a gente hoje? É uma ótima pergunta. Porque entender esse processo é, no fundo, entender como a linguagem, a cultura e a política moldam o que a sociedade aceita como verdade absoluta. É um atalho inestimável para compreender o DNA do pensamento ocidental. Sem dúvida. Então, vamos voltar no tempo, século I ao século III. Vamos lá. O material que a gente está analisando mostra que no Novo Testamento, o Espírito Santo não era bem um conceito debatido em salas de aula. Não, de jeito nenhum. Ninguém estava lá discutindo a ontologia divina. É que a gente precisa fazer um retrato mental daquela época, sabe? Uhum. Não havia catedrais, não havia o Vaticano, não tinha livros impressos circulando por aí. A teologia era uma questão de sobrevivência bruta. Sim, a experiência diária. Isso. A experiência com o espírito não era uma tese acadêmica. Era tipo a força visceral que dava coragem para aquelas pessoas enfrentarem os leões nas arenas romanas, sabe? Caramba, verdade. Era uma teologia prática, totalmente baseada na história da salvação e não em teses. Espera, pausa rápida aqui. Diga. O texto da nossa fonte usa esse termo, e você acabou de esbarrar nele agora há pouco, ontologia divina. Ah, sim. Esse é um jargão bem pesado para soltar assim. A gente está falando do que exatamente? Da anatomia de Deus? É uma excelente pergunta. Em termos muito simples, ontologia é o estudo do ser. Tá. A natureza profunda de algo, né? Quando os gregos antigos faziam a ontologia divina, eles queriam destrinchar do que Deus era feito. Qual era a substância dele, como as engrenagens do divino funcionavam ali nos bastidores do universo. Entendi. A mecânica da coisa. Exato. Mas os primeiros cristãos, esses que estavam lá nas arenas sendo perseguidos, eles não se importavam com a mecânica de Deus. Eles só se importavam com o que ele fazia na vida deles, entende? A ação, né? Não a essência filosófica. Perfeito. A ação. Faz todo sentido. Mas, como mostra as nossas fontes, quando o movimento cresce e se espalha pelo vasto Império Romano, aquela paixão pura começa a encontrar problemas práticos. Sempre encontra. E o texto aponta para um momento de ruptura bem crítico por volta do ano 170 d.C., com a chamada Crise de Montano. Ah, o Montano! Pois é, surge esse sujeito alegando ser o porta-voz direto do Espírito, trazendo o que ele chamava de novas revelações que não estavam lá nos textos originais. Uhum.
E o movimento montanista viraliza. A liderança cristã entra em pânico absoluto. Porque o Montano representava o caos incontrolável, né? Exato. A instituição ali, que estava nascendo, percebe que não pode sobreviver se qualquer pessoa puder acordar de manhã, dizer que teve uma revelação divina e, mudar as regras do jogo. Viraria uma bagunça. É o clássico embate entre o carisma livre e a estrutura institucional. Certo, vamos desvendar isso. Vamos. Lendo essa parte do material, me veio uma imagem bem clara. Pensemos na igreja primitiva como uma startup inovadora. Gostei, uma startup. É, descentralizada, movida a puro idealismo. De repente, um funcionário tipo Montano começa a ditar as próprias regras e a mudar o código do produto sem avisar ninguém. Uhum. E é nesse momento de pânico que a startup percebe que precisa urgentemente de um manual de compliance, de diretrizes rígidas para não desmoronar. A analogia funciona perfeitamente para entender essa mecânica da burocracia. Mas, claro, com uma diferença brutal de escala nas consequências, sabe? Como assim? É que se uma startup falhar, os investidores perdem dinheiro, né? Verdade. Para a liderança daquela época, se a teologia saísse dos trilhos, a humanidade perdia a salvação eterna. A pressão era infinita. Nossa, peso pesado. Eles precisavam de palavras precisas para blindar a fé. E é aí que o texto introduz o Tertuliano, lá no ano 220. Ah, sim, o primeiro latino. Isso, ele tenta organizar esse manual e acaba inveltando a palavra trindade. O Tertuliano tenta usar metáforas físicas, dizendo que o espírito é como a ponta que sai do raio do sol, sabe? Uma tentativa de colocar o infinito numa imagem visual, né? Uhum. E logo depois, no ano 254, Orígenes tenta escrever um tratado sistemático, mas acaba escorregando feio. Bastante. O material relata que Orígenes limitou a ação do Espírito Santo, dizendo que ele só atuava sobre criaturas que já estavam no caminho cristão. Ele deu uma reduzida na coisa. Tipo, ele rebaixou o espírito a uma espécie de gerente de departamento, que só cuida de quem já tem a carteirinha do clube. É uma boa imagem. O Orígenes era um gênio, mas ele estava preso àquela mentalidade hierárquica do tempo dele, sabe? Entendi. Ele não conseguia conceber uma divindade onde todos fossem perfeitamente iguais em majestade. E essa indefinição toda, essa falta de um consenso sólido sobre quem ou o que era o Espírito Santo, isso nos joga diretamente para o barril de pólvora que foi o século IV. O famoso Concílio de Nicéia, no ano 325. Esse mesmo. O imperador Constantino convoca todo mundo para resolver as disputas teológicas que estavam literalmente causando revoltas nas ruas do império. O clima estava tenso. Muito. Eles se reúnem, debatem ferozmente, criam um credo, um manual de regras definitivo, mas o que as fontes revelam é meio chocante. É surpreendente. Quando chega na linha sobre o Espírito Santo, eles escrevem apenas "creio no Espírito Santo" e colocam um ponto final. Acabou. É um dos maiores silêncios textuais da história das ideias. Mas por que isso aconteceu? Se eles acabaram de ter um debate colossal, esmiuçando o idioma grego de trás para frente, como eles simplesmente esqueceram de definir a natureza da terceira pessoa da Trindade? Pois é! Foi pressa. Acabou o pergaminho. O que é fascinante aqui é a questão das prioridades de crise, entende? E como assim? Naquele momento, em Nicéia, eles estavam lidando com um incêndio gigantesco na sala de estar chamado arianismo. Ah, o Ário. Isso, o Ário era um presbítero que ensinava que Jesus Cristo não era Deus, mas apenas a mais perfeita das criaturas. E isso estava destruindo o alicerce do cristianismo. Uma ameaça existencial. Total. Então, toda a energia intelectual, política e emocional de Nicéia foi gasta para apagar esse incêndio e provar que o Filho era Deus. O Espírito Santo, infelizmente, foi uma reflexão tardia. Ficou para depois. Eles não esqueceram por preguiça. Eles se deixaram de lado porque não era o foco da guerra naquele momento. Só que deixar esse espaço em branco no contrato gerou um problema monstruoso logo em seguida, né? Um problema enorme. Aquele silêncio textual abriu uma fenda, e por ela entraram os chamados pneumatômacos, que literalmente se traduz como inimigos do espírito, também conhecidos como macedônios, né? Uhum. Eles olharam para aquele creio no Espírito Santo vago lá de Nicéia e disseram: bom, já que o concílio não disse que ele é Deus, então ele não é. É só um anjo glorificado, um mensageiro de elite,
subordinado ao Filho. Exatamente. O que forçou a ortodoxia a voltar para a prancheta de desenho, assim, em estado de emergência. Alarme vermelho. Total. E o texto nos mostra que a resposta veio com Atanásio, que precedeu o grupo que resolveria o problema definitivamente. E qual foi o argumento dele? A lógica do Atanásio era de um pragmatismo cortante. Ele argumentou o seguinte: a promessa central do cristianismo é que o Espírito nos santifica e nos diviniza, certo? Certo. Ora, criaturas recebem a vida. Apenas o Criador pode dar a vida. Logo, se o Espírito tem o poder de nos santificar e nos conectar ao divino, ele não pode ser uma criatura. Faz sentido. Apenas Deus pode fazer o trabalho de Deus. E essa semente lógica de Atanásio foi cultivada por quem as nossas fontes chamam de os grandes defensores da ortodoxia, o Esquadrão Capadócio. Gênios absolutos. Mentes brilhantes lá da região da Capadócia. E o primeiro destaque vai para o São Basílio. O texto descreve ele como o prudente, o meticuloso. Sim, o Basílio era incrível. O cara que percebeu que, num ambiente político onde os inimigos do espírito tinham muito poder, ele não podia simplesmente sair gritando "O Espírito é Deus" nas praças. O Basílio foi um estrategista genial. Ele percebeu que a teologia mais poderosa não estava nos grandes tratados acadêmicos. E estava onde? Estava na liturgia, sabe? Nas orações que o povo simples repetia todo domingo. Ele focou na gramática. Ele começou a analisar e a blindar preposições minúsculas. Orar com o Espírito, adorar em que, dar glória por quem. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Diga. Se voltarmos para aquela nossa analogia do mundo corporativo da startup, o Basílio não é o CEO carismático. Não, definitivamente não. Ele atua exatamente como um advogado contratual de elite. Nossa, perfeita comparação. Sabe aquele profissional frio que sabe que o segredo de um contrato à prova de balas não é escrever verdade em letras garrafais no topo da folha? Uhum, ele vai no detalhe. Isso. O segredo é amarrar as preposições nas cláusulas menores de tal forma que a fraude, ou a heresia no caso, se torne juridicamente e logicamente impossível. O Basílio usou a gramática das orações para encurralar os adversários. Foi uma excelente leitura tática. E além da gramática, o Basílio e os outros capadócios precisavam explicar como as três pessoas divinas se diferenciavam sem quebrar a unidade de Deus. E como eles fizeram isso? Eles usaram os termos geração, para o Filho, e processão, para o Espírito Santo. Certo, eu preciso interromper de novo aqui. Claro, manda. As fontes jogam processão e geração de um lado para o outro como se fossem conceitos óbvios. Não são tão óbvios assim. Qual é a diferença real aqui na mecânica da coisa? Como a gente explica isso para quem nos ouve sem precisar de um diploma em teologia grega? Vamos lá. Pense no conceito de geração como o ato de gerar um filho mesmo. Na experiência humana, um pai gera um filho que tem a mesma natureza humana que ele, né? Certo. Para esses teólogos, o filho, que é Jesus, é gerado pelo pai desde a eternidade, compartilhando a mesma natureza divina. Ok, entendi a geração. E a processão? Agora, processão é diferente. A raiz da palavra tem a ver com exalar, com sopro. O Espírito não é filho do Pai, ele procede, ele emana como a respiração quente que sai da boca, sabe? Ah, entendi. É uma diferença sutil de linguagem que eles criaram para dizer, olha, o Filho e o Espírito vêm da mesma fonte divina infinita, mas por caminhos conceituais diferentes. Brilhante. E do lado do cauteloso Basílio, a gente tinha o Gregório de Nazianzo. O ousado da turma. Foi ele quem finalmente subiu ao púlpito e disse abertamente: o Espírito é Deus, sim, sem dúvida. Alguém tinha que falar, né? E fechando o time, tem o Gregório de Nissa, o irmão mais novo do Basílio, que sistematizou tudo, afirmando que o Espírito procede do Pai por meio do Filho. Uhum. E todo esse esforço colossal culminou no Concílio de Constantinopla, lá em 381 d.C. E lá eles consertaram o buraco de Niceia, definindo o Espírito como Senhor e Vivificador, que procede do Pai. E com isso, o Oriente Grego respirou aliviado, sabe? Finalmente, né? Eles tinham resolvido o quebra-cabeça usando causas, origens e mecânica filosófica. Mas o nosso material de estudo dá uma virada fascinante agora. É verdade. Muda o cenário. Porque no século V, no Ocidente,
surge uma figura que não estava nem um pouco interessada na física teológica dos gregos. Alguém que muda o campo de batalha da mecânica para a psicologia e para a emoção. Santo Agostinho de Hipona. Ele mesmo. O Agostinho vira a mesa completamente, né? O texto detalha que, na sua obra A Trindade, ele deixa essas origens gregas de lado e olha para uma carta do apóstolo Paulo, lá em Romanos 5, onde diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O Agostinho pega a palavra amor e constrói um universo inteiro em cima dela. E se conectarmos isso ao panorama geral, vemos o abismo entre o Oriente e o Ocidente se abrindo aqui. Um abismo cultural. Total. Os gregos olhavam para o cosmos, o latino, que era o Agostinho, olhou para dentro da mente humana. Ele criou a ideia de que Deus, em si mesmo, é uma relação de amor. Lindo isso. Na Trindade do Agostinho, você tem o amante, que é o pai, você tem o amado, que é o filho, e você tem o amor perfeito e em movimento que circula entre os dois. E esse amor, com A maiúsculo, é o Espírito Santo. Mas só para garantir que o nosso ouvinte está acompanhando as engrenagens desse raciocínio, o texto menciona que o Espírito é uma comunhão consubstancial. Mais um palavrão teológico. Mais uma palavra de 300 quilos. Consubstancial significa, literalmente, feito da mesma substância, do mesmo material divino. Exato. E para entender a genialidade do Agostinho, pense na força da gravidade. Tá, gravidade. Se você tem dois planetas massivos, existe uma força gravitacional invisível, mas absurdamente poderosa, atraindo um ao outro. Certo. O Agostinho está dizendo que o pai e o filho são, de tal forma, infinitos, que a atração, o amor perfeito entre eles, não é apenas um sentimento passageiro. Esse amor tem tanta massa, tanta realidade, que ele ganha vida própria. Nossa. Ele é uma pessoa divina, feito da mesmíssima substância infinita. É por isso que é consubstancial. É uma poesia teológica de tirar o fôlego mesmo. E a consequência lógica do Agostinho é: se o Espírito é o próprio amor fluindo entre o Pai e o Filho, então o Espírito procede do Pai e do Filho. Afinal, o amor exige as duas partes, né? É a doação mútua. Parece a resolução mais pacífica, romântica e perfeita de toda a história humana. E é aí que o roteiro vira uma tragédia geopolítica. Como sempre. Porque essa ideia poética do Agostinho, de que o espírito procede de ambos, vai desencadear o colapso do mundo cristão, a infame controvérsia do filioque. Exatamente o ponto do nosso gancho lá no início da nossa análise. O filioque, uma palavra em latim que significa e do filho. Essa mesma. Como é que um conceito sobre o amor vira uma arma de destruição em massa institucional? Então, O material explica que lá na Espanha, no século VI, num concílio local em Toledo, alguns bispos latinos acharam a ideia do Agostinho tão boa que simplesmente adicionaram a palavra filioque ao credo oficial. sem pedir permissão a ninguém, diga-se de passagem. Pois é, sem falar com o Oriente. O texto original dizia que o Espírito procede do Pai. Eles mudaram para procede do Pai e do Filho. E o que pro Ocidente parecia um ajuste teológico inofensivo, pro Oriente grego soou como uma declaração de guerra. Estourou a bomba. O patriarca oriental Fócio, lá no ano 897, condenou a adição como a pior das heresias. Mas por quê? Porque os capadócios tinham passado a vida inteira lutando para estabelecer que o Pai era a única fonte, a única raiz de toda a divindade. Dizer que o Espírito vinha do Pai e do Filho destruía, na visão deles, o equilíbrio matemático e filosófico que impedia o cristianismo de ter dois deuses separados. Então o que tudo isso significa na prática? Significa que não era apenas sobre teologia, era sobre poder. Muito sobre poder. O Oriente estava indignado porque o Ocidente mudou um documento universal por conta própria. Imperadores entraram na jogada, rotas comerciais foram afetadas e a comunicação entre os dois lados do mundo simplesmente colapsou. Um caos total. Uma única palavra serviu de estopim para o grande cisma que separou as igrejas do Oriente e do Ocidente. Um divórcio que foi oficializado lá no século XI e que dura até hoje. E é a demonstração mais nítida de que não existe teologia puramente flutuando nas nuvens, sabe? Com certeza. Toda a formulação sobre o divino acaba se misturando com a vaidade humana, com o orgulho cultural e, óbvio, com a política imperial. Infelizmente.
Durante séculos depois do Filioque, o Ocidente e o Oriente viveram em caixas dogmáticas separadas, excomungando uns aos outros. A instituição no Ocidente se tornou extremamente rígida, quase sufocante durante a Idade Média e o período moderno inicial. Mas felizmente as nossas fontes não terminam na poeira medieval, né? Não tem uma luz no fim do túnel. Elas mostram que toda essa pressão acumulada precisava encontrar uma válvula de escape. E o texto nos conduz diretamente para o século XX, fazendo uma ponte com o Concílio Vaticano II. Isso. Depois de séculos de batalhas de dicionário e condenações, a Igreja Católica precisava desesperadamente de ar fresco. E o documento Lumen Gentium, que é citado na nossa fonte, faz algo revolucionário. Muito revolucionário. O Vaticano II reconhece que a ação do Espírito Santo não é propriedade privada de uma estrutura burocrática, sabe? Quebra os muros. Exato. Eles oficializam a ideia de que o Espírito atua muito além das fronteiras visíveis da Igreja Católica, inspirando o que viriam a ser as comunidades eclesiais de base, a renovação carismática e todos os movimentos ecumênicos. É quase poético isso. Depois de 2 milênios tentando prender o infinito numa caixa de preposições latinas e gregas, a instituição finalmente levanta as mãos e admite: o vento sopra onde quer. É um retorno impressionante àquela experiência visceral e indomável dos cristãos primitivos nazarenas que a gente discutiu lá no início. É o fechamento de um ciclo histórico tremendo, uma tentativa madura de reconciliar essa necessidade humana por estruturas seguras com a imprevisibilidade absoluta da experiência espiritual. Fé caótica e sem manuais. Verdade. Vimos a liderança entrar em pânico com o Montano e tentar escrever regras para a startup sobreviver. Testemunhamos o esquecimento meio bizarro lá em Niceia por conta da crise ariana. Vimos o Esquadrão Capadócio, com o Basílio agindo como nosso advogado contratual, usando a gramática para salvar a ortodoxia. Exatamente. Mergulhamos na psicologia profunda de Agostinho e, de repente, trombamos na parede da geopolítica quando a palavra filioque rachou o mundo. Que jornada! O grande aprendizado prático para quem nos ouve é cristalino, né? As certezas milenárias e as pedras monolíticas que a gente encontra hoje na nossa cultura passaram por fornalhas gigantescas de debate, suor e muita política. Isso levanta uma questão importante e que vai muito além da religião em si, viu? Ah, é? Conta mais. Nós vimos aqui como a mentalidade burocrática do Império Romano, os limites do idioma grego e esses pequenos erros de diplomacia na tradução latina moldaram dogmas que duraram milênios. Sim. A compreensão da realidade sempre foi e sempre será limitada pelas tecnologias de comunicação da sua época. Hoje, a nossa linguagem não está mais sendo definida por bispos na Capadócia ou imperadores lá em Constantinopla. O jogo mudou. Muito. A nossa forma de comunicar está sendo reescrita agora, neste exato segundo, por algoritmos, por inteligência artificial e por essas interações digitais ultra rápidas e super fragmentadas, sabe? Uau, é um cenário completamente diferente mesmo. Fica a reflexão para o pessoal que está acompanhando a lente. Se uma única palavra em latim num pergaminho conseguiu rachar um império de pedra e aço, porque os conceitos não se traduziram bem, como é que essa nossa nova linguagem... A linguagem da internet. Isso, essa linguagem movida a dados, velocidade e vídeos curtos, como é que ela vai moldar a forma como as futuras gerações concebem a espiritualidade, a consciência e o próprio conceito do infinito? O que os algoritmos de hoje vão fazer com as grandes verdades do amanhã? Nossa, é o tipo de reflexão que faz o teto do cérebro expandir, de verdade. Da próxima vez que a gente esbarrar num texto antigo, num dogma sagrado, houve uma regra cultural que parece ter caído pronta do céu, a gente vai lembrar do barulho das marretas e do canteiro de obras cheio de tensão que a construiu. É isso aí. Muito obrigado a todos que ficaram conosco em mais essa exploração pelos labirintos das grandes ideias. Continuem questionando a raiz das certezas à volta. E até a próxima análise.